E aí, como estão? Muito boa noite. Bom, o mês já está passando, já é o penúltimo, não é verdade? Penúltimo dia, sim, amanhã. Sim, amanhã ainda tem mais um dia de março, já acaba março, por favor. Que se... Acabe março. Vamos com as informações, como vocês estão? Bom, o dia está agitado. Assim como tem sido este mês, vou encerrá-lo com tudo. Omar Hernandes, primeiro comentário do dia. Ah, não, é Pepe ao vivo com o primeiro comentário do dia. Um abraço para o Pepe ao vivo. Então, Um abraço para o Omar. para o Manuel, para a Cristi Crans, para o Roberto Carreira. Como você está, Roberto? Gabriel? Bem, a comunidade, muito obrigado. Começamos com a informação, com os dados. Vão deixando o like, por favor, é um grande favor que pedimos a vocês. E, bem, vamos com a informação, vamos. De uma vez, já vamos com os detalhes. Olhem, está acontecendo algo tremendo. A verdade é que surpreende quando você diz, bom, já vimos de tudo, mas essas explosões não são explosões, são mega explosões. Ou seja, estamos falando. Vejam como saltam, como mísseis de dentro da explosão. Aqui estamos falando, eu penso. Agora sim, pela experiência de tantas guerras que têm acontecido ultimamente e tantos assim, bem, vamos seguir. Depósitos de armas destruídas, sem ver ainda do que se trata, porque essa imagem me foi passada agora, eu apostaria que é um depósito de armas. Exatamente. Bom, na verdade, agora mesmo o presidente Donald Trump compartilhou a imagem, não deu contexto, nada, mas sim, já que há informações por parte de um funcionário dos Estados Unidos que foi citado pelo The Wall Street Journal, que diz que as forças dos Estados Unidos atacaram um depósito de munições em Isfahan, Irã, com bombas anti-bunker de 907 quilos. E foi utilizado um grande volume de bombas anti-bunker ou munições perfurantes para o ataque. Na verdade, à tarde daqui já se viam imagens dos V2 indo em direção a essa região, algo impressionante. Bom, também temos outra imagem, isso que estamos vendo, do que se trata, o que aconteceu aí. É um ataque que foi realizado pelo Irã, que afetou Dubai, uma região chamada Al-Satawa, e, bom, o país relata que não é uma área tão densamente povoada, ou seja, poderia ter sido muito mais perigoso. Impressionante. O que está sendo relatado vem de dados diretamente da Arábia Saudita, é realmente um assunto impressionante. Agora, outro assunto de Dubai olhando para os Emirados Árabes Unidos, que também está sendo reportado nos meios oficiais daquele país. Agora, outro assunto que também chama a atenção é esta imagem. Do que se trata, o que estamos vendo aí. Esse é. A distância também é bom, pois vimos isso duas vezes e o que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo um comunicado emitido pelo Ministério da Arábia Saudita, onde relatam que, nas últimas horas, sofreram um ataque de 8 mísseis balísticos por parte do Irã, que foram detectados e, felizmente, interceptados pela Arábia Saudita. Eles estavam indo em direção à capital, lá em Riad. Perdão. Diz o seguinte: o Ministério da Defesa Saudita informa, como você disse, na última hora foram detectados e interceptados 8 mísseis balísticos. 8 mísseis balísticos. Ou seja, evidentemente não se está buscando a paz, isso já era óbvio, mas, como você disse, pelo menos com alguns países, parecia que iam se conter, coisa que claramente não está acontecendo ali. Pois bem, nervosismo nos países, porque já estão sendo pressionados cada vez mais para entrarem no conflito. Sobretudo os Estados Unidos. E é que, na verdade, ou seja, eles estão exigindo que os Estados Unidos termine o que começou, ou seja, que acabe com o regime dos iranianos. Mas ao mesmo tempo dizem aos Estados Unidos, me dá uma força, então você também, ou seja, me ajuda, né, a acabar com esse regime. E isso, pelo visto, até agora também não aconteceu. Bom, agora vamos conversar sobre algumas coisas, sinais de que isso pode se estender para outros países também. Bom, vamos para outros assuntos, porque dentro de todo esse conflito, há relatos de que as tropas dos Estados Unidos já estão chegando. Vamos falar sobre esse tema, o que você sabe? Já existem detalhes, ou pelo menos é o que diziam, de acordo com o que foi reportado pela CBS News. Neste momento, as forças especiais, porque quando falo em tropas, há cerca de 53 mil soldados, mais ou menos, 53.500 soldados. Os Estados Unidos, de acordo com o que foi reportado, haviam incluído ou enviado centenas de pessoas das forças especiais, incluindo os Navy SEALs. Os famosos Rangers do Exército do Oriente no Oriente Médio já estão destacados. Além dos milhares de fuzileiros navais presentes, há também 10 no local.
Sim, entre as opções militares cogitadas estão abrir o Estreito de Hormuz e tomar instalações petrolíferas da ilha de Alcar. Que bom, hoje mesmo Donald Trump voltou a falar sobre isso e também sobre tomar posse das reservas de urânio enriquecido do Irã. Isso, obviamente, seria algo que levaria semanas, possivelmente por causa das dimensões do Estreito de Hormuz. É um dos pontos, lembre-se, mais importantes do mundo. Por ali passa 20% do petróleo, e pois já está afetando para países, especialmente da Ásia, e a Europa já enfrenta medidas difíceis. O presidente Trump afirmou hoje que, embora estejam negociando com o Irã, a guerra pode acabar em breve, segundo ele. Hoje perguntaram para a Carla Leavitt, que tinham dito que em 30 dias e ela disse que não, que em 60, que contem direito, porque, bom, ainda faltaria, segundo isso, mais um mês. Mas ontem, curiosamente, fizeram uma entrevista com o vice-presidente, o J.D. Vance, e ele disse: não, não vamos ficar um ano nem dois. Ou seja, já aumentaram, já estão aumentando os anos também. Um dia antes, Esse menos de 10, menos de 10, o secretário de guerra dizia, comparava que o Irã, ou seja, que as pessoas, quando era o Vietnã, as pessoas eram contra aquela guerra, mas que no final das contas perceberam que era positiva, o que não é verdade. Nunca aconteceu, mas enfim, ele na sua ilusão sente que assim pode justificar o Irã. Sem palavras. a Guerra dos 100 Anos olha menos que a Guerra dos 100 Anos. Ah, sim, toda vez não, está demais. Bom, um grande abraço para Luiz Rojas, um abraço enorme para você também. Saudações também para FedEx. Saudações, como você tem estado? Muito boa noite para Rublos. E aí, Rublos, como você tem estado? O que conta para a Perla? Também saudações até a Argentina. Como vão as coisas desse lado do mundo? Vamos para aí. Acho que estar muito perto dos Estados Unidos agora Não é uma ideia tão boa? não é uma ideia tão boa, mas tudo bem, vamos ver se nos aceitam lá. Ezequiel Cardona, como você tem estado? Mônica Sepúlveda, um grande abraço. Vamos para outros assuntos também importantes, porque no meio de tudo isso houve um ataque iraniano que atingiu uma área petrolífera no Kuwait. E também o que vimos agora há pouco no porto de Dubai. O que está acontecendo? O que já se sabe sobre esse assunto? Bem, o que se sabe é que um projétil iraniano teria atingido esse navio petroleiro do Kuwait, Um navio petroleiro do Kuwait perto de Dubai. que estava em Dubai, em um porto de Dubai, estaria em um porto de Dubai, mas é um petroleiro do Kuwait. Foi atingido por um míssil iraniano e o ataque obviamente causou um incêndio a bordo, danos estruturais que poderiam causar então um vazamento de petróleo. Na verdade, Kuwait e os Emirados Árabes emitiram um alerta diante de possíveis vazamentos. E bom, segundo a Corporação Petrolífera do Kuwait, o navio estava totalmente carregado de petróleo cru no impacto. Imagina só. E apesar da explosão e apesar do incêndio, felizmente não houve vítimas nem feridos nesse ataque. Porque poderia ter acabado bem, teria sido um. Tremendamente mal, tremendamente mal. Ou seja, a questão é que entre o que é esta região, que é, desculpa, daqui está esta região, e esta região que é o Golfo de Omã, Golfo Pérsico, este pedaço, cerca de 3.000 navios aguardam para atravessar de um lado ao outro. Esta é a região onde não se deve atravessar de repente. Já houve casos de 2 ou 3 navios de cada lado, mas, bem, com o risco de que isso, bem, pode ser perigosíssimo para as pessoas, para a tripulação. E também para o oceano, que poderia ser muito contaminado nessa região. A Agência Britânica de Segurança Marítima, que é a UKMTO, informou que o ataque ocorreu a cerca de 31 milhas náuticas a noroeste de Dubai. Ou seja, se a gente vier aqui para este mapa, vamos direto ao porto para ver quão longe aconteceu. Vamos medir uma distância de quanto? Ali disse 31 milhas, que seriam o quê? Uns 50 quilômetros mais ou menos, ou seja, 50 quilômetros deve ser por aqui, mais ou menos, vamos afastar um pouco, essa é a distância. Noroeste, então, para esse lado, deve ser por essa região. Ou seja, digo, já na perspectiva, você diz, olha onde estão atingindo, né? Ou seja, estão atingindo bem perto da costa, digo, vamos na perspectiva, digamos, de satélite, obviamente, mas sim, é até onde estão chegando os ataques do Irã. Desses ataques, é bom lembrar que estão contando aqueles 8 mísseis que teriam sido interceptados. Claramente, este aqui não foi interceptado porque atingiu a região. Também se fala de 16 impactos diretos de projéteis contra embarcações que aconteceram só nessa região. Ou seja,
já há vários navios afetados em outros dias. Também se fala de 24 incidentes em todo o Estreito de Hormuz, que é toda essa região. 24 incidentes. 16 nessa região e os demais, então, distribuídos em outras áreas próximas ao estreito. Que por algo no están pasando. Ou seja, não é porque houve 1 ou 2 incidentes, já são 24 incidentes na região. Na escalada, então, está aí, e hoje, bem, o petróleo não baixava dos 110, e em tudo isso, por isso, saudações à Cidade do México, para Yaya também, um grande abraço para a Brezeca, como você está, para Francisco Arce, obviamente, como você está, Francisco, para a Pixelcat, para toda a comunidade, muito obrigado. Creo que Francisco es el, no sé, Se foi ele que inventou ou não, mas enfim, o termo pepinautas, mas é ele quem lembra, e talvez tenha sido antes, mas eu acho que já vai ficar. Como é o do Francisco? Sim, é do Francisco Nemo. Sim. Saudações, Francisco, Verônica, como você tem estado? Verônica da Cruz, também, até a Cidade do México, um grande abraço, muito obrigado, como você está, Verônica? Vamos para outros assuntos, também importantes, muitos temas que têm a ver com a questão do Trump. Tem um comentário dessa Lewitt, não da Carmen Lewitt, por isso ela aparece hoje na capa, hoje nós demos a capa ali em miniatura, porque, bem, ela tem feito muitos comentários. Hoje vimos ela umas 3, 4 vezes nas transmissões, fazendo bem comentários, bem sendo a narrativa, vocês já sabem, né, como é esse assunto. Ela estava de rosa mexicano, por sinal. Sim, ela começou na coletiva de imprensa pedindo uma oração, algo super estranho. Não, porque não é algo normal, digo, em termos políticos, E começou, eu quer dizer, em todo o modo cristão. assim começou no modo não, jazz guadalupana. Inclusive, sabe o que começou? No céu, uma estrela? Não. Não, quer dizer, fica muito intenso. Quer dizer, você pensa, bom, vamos separar um pouco isso, né? Ou vamos transformar logo em teocracia. E aí acabou o assunto, teocracia contra teocracia. Fiquem trancados e vejam quem vence, já sei. A questão é que Donald Trump está considerando que países árabes financiem o custo. Aqui já entrou numa fase bem inesperada, surpresa. Chegou o boleto, chegou a fatura, na verdade, não o cheque, chegou a fatura. Dizer, olha, bem, vocês me dizem que eu acabe com tudo isso, então, bem, tem que pagar. Não querem colocar soldados, não, então não queremos, não querem lançar mísseis, não, então, também não. Então, pelo menos paguem, vocês têm muito dinheiro, então coloquem um pouquinho, né? E além disso, né, os Estados Unidos poderiam perder investimentos, porque eles mesmos já estão segurando os investimentos. Dizem que não vai compensar o que gastamos agora, nem com os patrões ou danos causados, pois pararam os investimentos que fariam nos Estados Unidos. Agora, se a gente olhar bem, digo, a verdade é que esse ponto, né, ou seja, embora pareça muito bem, muito ao estilo do Trump, esse ponto, bem, pode ser que aceitem. No final das contas, sim, de fato, eles têm muito dinheiro, e o que tem faltado é compromisso. Digo, se você olhar do ponto de vista estratégico, o compromisso não esteve lá, mas sim a exigência. Dias antes de 28 de fevereiro, quando começa a guerra, chega o irmão do príncipe herdeiro a Washington e diz: queremos que você entre, queremos que acabe com o regime. O ministro da Defesa da Arábia Saudita, eu pensei, bom, eles vão entrar na guerra, ainda mais se forem atacados, e nada. E eles são atacados uma vez, outra vez, e de novo, e não entram em conflito. Digo, por um lado, a contenção está perfeita, tem que manter as coisas o mais calmas possível. Para que queremos? Uma escalada não é o ideal, eu entendo isso perfeitamente. E de fato, as guerras, bem, vamos dizer que tomara que não existissem, mas a realidade prática do que está acontecendo é que você exige que ataquem uma coisa e depois não quer fazer nada a respeito disso. Quer dizer, você diz, está meio estranho, sinceramente, e você pensa, bom, o que eles estão querendo? O que estão pedindo? O que dizem? No fim das contas, é um posicionamento estranho, não é? O que está acontecendo? Bem, os países do Golfo agora, isso saiu na AP, estão pressionando Donald Trump por causa disso, porque querem que acabem, ou pelo menos que enfraqueça o sistema de regime deles. Sim, agora ainda estão pressionando entre as reclamações internas deles, que dizem que não avisaram com antecedência, pelo menos aos outros países. Às vezes agora sabemos que o príncipe sim que estava pressionando, mas enfim, os outros países dizem que não sabiam que iam fazer esses ataques, que não houve avisos. E bom, funcionários sauditas, olhem seus árabes,
Kuwait, Bahrein expressaram em conversas privadas que não desejam que a operação militar termine até que haja mudanças significativas na liderança iraniana ou uma mudança drástica no comportamento do Irã, porque a realidade é que não houve mudança. Está exatamente igual ao primeiro dia. Continua atacando, continua fazendo ataques aos vizinhos dos países do Golfo. E então essa informação vem à tona graças, obviamente, a certas pessoas que estão presentes e que fornecem a informação de forma anônima. Aí está a questão. Vamos para outros assuntos. Mas isso é impressionante porque, no final, são duas posições totalmente opostas. Vamos para o próximo assunto. Eles voltam em pleno conflito do Golfo Pérsico. Só o que faltava, né? Quer dizer, chega esse Luffy, né? Exatamente, chega o Luffy, né? E agora ele está aprontando das suas. O rei dos piratas, não é? Os piratas não voltam em pleno conflito no Golfo Pérsico? Água agitada? Ganhar os pescadores, né? Ou seja, veja só como a frase ficou boa para você. Ou seja, a tensão entre Irã, Israel e Estados Unidos está pegando fogo. Eles estão indo com tudo e os piratas disseram: olha, aqui tem de onde eles estão aí. Todos esses aí estão distraídos. Como se chama cargueiros, porque muitos não são petroleiros, muitos são cargueiros. Desses que levam produtos, sim, então, olha, os produtos estão aí nos esperando, ninguém vai se mexer. É só ir lá pegar, né? Bom, então o que está acontecendo? Tem movimentos de pirataria somali, né? Aliás, tem um canal daqui a pouco, já vou conferir de novo porque esqueci o nome, mas vou te recomendar um canal, O Somalilândia? o que foi para Somalilandia. Que incrível, que incrível. Temos muitos canais de viagens, principalmente viagens estranhas, não tanto turísticas, mas viagens que vão além do turismo, mas que se envolvem com coisas e lugares estranhos, não só diferentes. Este canal tem poucos seguidores, mas pelo que faz, merece mais. Espero que vocês apoiem se tiverem interesse. Mas eu não o conheço, não faço ideia, quem será? Ele é espanhol, mas eu o sigo faz um tempo. Ele acabou de chegar na Somalilândia e já fez 2 vídeos lá. Será que esse senhor sabe onde está se metendo? Não, mas eu gosto disso porque é como se ele fosse avançando do jeito dele e viaja sozinho. Ou seja, ele grava tudo sozinho. O estilo dele é muito interessante, mas depois conversamos e recomendo para vocês. Só me lembrem, por favor, para eu não esquecer. A pirataria, Somaliland tinha sido contida, tinham ocorrido operações, tinham existido contratos com empresas de segurança para conter isso. Eu me pergunto, por que diabos? Por que há tanta pirataria? Se no final são águas internacionais, eu imaginava que você podia se defender. Se existem regras internacionais sobre como você pode se defender e não pode usar qualquer arma, então você não pode ter armas mais ou menos potentes. Ou seja, você precisa se defender, mas de forma limitada, e não pode agir contra os somalis pelas leis internacionais. Por isso agem assim? Eles jogam água neles, por isso jogam água neles, jogam outras coisas também. Porque, bem, Capitão Phillips, lembram do filme que retrata um caso desses? sim, só em 2025 já houve 130 e poucos incidentes relacionados à pirataria, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi feita lá pelos anos 80. É definido pelo artigo 101, que define todo ato ilegal de violência ou detenção, ou todo ato de pilhagem cometido com um propósito pessoal, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio privado, ou de uma aeronave privada, ou dirigidos por um navio ou uma aeronave, ou seja, em alto mar, contra pessoas ou bens a bordo deles e contra um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens que tenham sido afetados. Com isso, já se considera pirataria. Mas a questão é que as coisas tinham diminuído bastante. Não sei se por causa das empresas privadas ou não. Para 2024, 2025 começou a subir isso e agora, com este último trimestre, dizem que há muito mais incidentes. Em uma área que não é exatamente no Estreito de Hormuz, mas sim nesta região, nessas áreas onde relatam que a pirataria aumentou, que abrange quase todo o Iêmen e um pedacinho de Omã.
Não sei, não tenho relatos de que tenham chegado até o Golfo de Omã, mas sim que toda essa região até aqui é percorrida pelo pessoal da Somália. Eh, aparte, Eles funcionam como uma espécie de bolsa de valores, ou é resultado, quer dizer, é todo um projeto. Quer dizer, a gente olha e pensa que não é nada. São uns barqueiros improvisados com armas e só, e não tem nada a ver com isso. Existe toda uma indústria bastante profissional. Na verdade, não é só que eles carregam armas, mas todo esse movimento que fazem com as lanchas é caríssimo. Ou seja, são lanchas com motores potentes, com motores desses de corrida. Sim, e o que eles fazem é que se reúnem em uma espécie de vamos. É uma praça onde há uns cubículos e eles dizem isso. Vai ter uma missão, por exemplo, uma missão pirata. Vai ter uma missão pirata, quem aposta nessa missão pirata, porque faz Os ingleses, na Sí, época, eram sí, sí, sí. piratas. a missão pirata, vai custar, vamos dizer, $200.000 entre os pagamentos. Vão pagar para cada um e eles podem perder a vida, então eles já têm um pagamento garantido. Veja, vai custar, são $25.000, por exemplo, ou 20 mil ou 15 mil dólares para cada um. Esse é o pagamento deles, já está pago e coberto, consigam ou não, já receberam. Então, ok, são $200.000 que precisam ser reunidos. Então todo mundo, as pessoas que apostam nisso, dizem, vai, eu também coloco, eu também, começam a juntar. E então, olha, eles vão atrás do barco, roubam ele, trazem, pedem um resgate. E aí, quanto você quer de resgate? Quero $10 milhões, não, então não, te dou um, não, me dá 3 e não sei o quê, aí ficam negociando. Bom, aí vão $3 milhões, esses $3 milhões. A maioria, uma porcentagem grande, fica com os caras, ou seja, os piratas. Os que organizaram, todos já recebem. Ganharam seu salário e ganharam um extra por terem feito bem o trabalho. Não entre aspas e a outra. O outro dinheiro é dividido com os investidores. Aqueles que, olha, eu coloquei $1.000, olha, então sabe que esses $1.000 você ganhou mais 3 mil, por exemplo. Não, olha, eu coloquei 10 mil, então você ganhou 20 mil. Então, é como um mercado de ações, ou seja, há muitas famílias que vivem disso e não necessariamente são piratas, né? Quer dizer, tudo isso que estamos falando é ilegal, obviamente, todo esse mundinho, mas tudo bem. Quer dizer, é verdade, parece muito louco, mas é muito mais complexo do que parece, né? E digamos que por isso existem Luffys do nosso tempo, né? Quer dizer, existem barbas vermelhas, mas agora, bom, não são barbas vermelhas, né? Bom, alguns dos somalis realmente têm a barba vermelha, literalmente, mas enfim, ponto à parte. Sim, o filme se chama Capitão, que eu disse Phillips, O Capitão Phillips? e muito boa. De lá saiu um ator, aquele que aparece, o protagonista pirata, para ele era o primeiro filme, ele nunca tinha atuado em nada antes. Que tem um rosto impressionante. Sim, ele tem um rosto impressionante. Não sei se ele continuou ou não, mas sim, a gente o viu várias vezes depois. Já faz um tempo que não o vejo, mas ele é impressionante. Os dentes assim, bem grandes e para fora. Magro. Magro, bem marcado. Sim, mas muito, muito magro. Tom Hanks, bem, um papel desses papéis sempre é muito bom, Tom Hanks, para esse tipo de personagem. Essa vocês podem checar, né? Mas enfim, o ponto é que os piratas estão se reativando depois de que aparentemente pareciam estar controlados. Isso gera então que vai haver um custo extra nos produtos dessa região e vamos ver se com esse pretexto não querem aumentar o preço. Não, é que aconteceu, pois é, eu pedi algo aqui para a Cidade do México e aí é onde não. Não é que o Estreito Bonito subiu de preço, né? Bom, sempre tem aproveitadores também. Vamos a outros assuntos importantes. Quer dizer, estamos falando de uma praga de pesadelos, né? Sim, de pesadelos. Quer dizer, estamos falando que surgiu uma praga na Califórnia, bem curiosa, não digo que em toda a Califórnia, mas já foi registrada em várias regiões. Agora a gente vai conversar exatamente onde e do que se trata isso, só um pequeno detalhe. Para quem está chegando agora, estou vendo que não estão dando like, não estão nem aí, estão sentados aqui e não estão dando like. Bom, pelo menos um like, né? Já, se quiserem se inscrever, ainda melhor. Uma praga que foi detectada no Vale de San Gabriel, ou seja, na parte sul da Califórnia.
uma praga em que aparecem umas moscas, né? E essas moscas, o que que elas gostam, o que que elas curtem, né? O que elas querem é ficar incomodando os olhos do ser humano, ou seja, ficar perturbando, vamos dizer, picando os olhos. E isso, bom, evidentemente chamou a atenção. Essa região, né, aqui a gente está vendo no mapa, é essa região perto de Los Angeles. Não sei aí o pessoal que está nos assistindo se já passaram ou viveram a experiência dessas mosquitinhas, porque realmente é interessante. Elas gostam especialmente de picar os olhos e o rosto. As cidades mais afetadas agora são Altadena, Azusa, Glendora e Monrovia, que estão muito afetadas. Está muito perto das montanhas e é onde foi detectada mais atividade desses insetos. Os moradores dessa região dizem que a presença das moscas mudou completamente suas vidas. Agora eles não podem mais fazer atividades ao ar livre, os parques basicamente estão vazios e eles estão sempre preocupados porque não sabem que doença essas moscas podem trazer. Além disso, essas moscas são conhecidas como moscas do búfalo e precisam de sangue para produzir ovos. E por isso elas estão atacando essas áreas que são muito sensíveis, são os olhos, a cabeça e o pescoço, e as fêmeas têm um tipo de boca em forma de tesoura que corta a pele, provoca inflamação, coceira intensa e vermelhidão. Agora as autoridades começaram a confirmar que existem picadas que felizmente não transmitem doenças nem são mortais, mas são muito incômodas e podem causar reações fortes. Alguém pode, por exemplo, ser alérgico e ter inflamação. E bom, por causa do aumento da temperatura e porque tem tido muita água nos rios, nos córregos, criaram um ambiente perfeito para essa praga e ela está se reproduzindo rapidíssimo. O Distrito de Controle de Mosquitos já está aplicando os famosos larvicidas nos rios e nas áreas onde esses mosquitos pretos podem se reproduzir. Essa é enorme. Abraço para Tapatia Plus, Saudações, Tapatia. também para Carlos Martins e Blanca Barceló. Como vão? Grande abraço à comunidade Tapatia. Ele não pode comentar muito, mas sabemos que está presente. Obrigado, Tapatia. Saudações a toda a comunidade que está entrando e àqueles que nos apoiam com um superchat enorme. Obrigado. Como Aurora, enviamos um grande abraço e agradecemos a Aurora e a toda a comunidade pelo apoio. Muito obrigado. Outro assunto dentro de todo esse tema da praga é algo que eu acho que já vimos bastante, que são pragas muitas vezes regionais, mas que conforme esses climas extremos acontecem, principalmente com a combinação calor e umidade, vamos acabar vendo isso, né? Ou seja, então temos que ficar bem atentos a isso, né? Não é algo fora do normal, sempre existiram pragas, mas dessa vez parece que é mais comum conversar sobre esse tipo de notícia, né? Recentemente conversamos sobre outra praga também que estava acontecendo na parte leste e nordeste da África e que estavam tentando conter para o Marrocos, noroeste, Ah, sim, o gafanhoto. o gafanhoto que estava lá e digo jamais. O gafanhoto não te pica na cara, Te pica no rosto, mas ele come a sua comida. ele leva a comida, né? Sim, mas afinal, o que fazer para quem vive no sul da Califórnia? Sim, é isso. Não saiam com roupas escuras, nada de preto, azul, vermelho escuro, verde escuro, nada dessas roupas, porque eles adoram o escuro. Os mosquitos também adoram o escuro. Eu percebi que quando penduro roupa preta, eles sempre ficam lá na roupa preta. Também recomendam, obviamente, usar cores claras para reduzir o risco. E não ir a rios nem a córregos que estejam por perto, porque lá vai ter muito mais desses insetos. Pois é assim que está a situação. Amigas, amigos, vamos para outro assunto também importante, já que estamos falando da Califórnia e tudo isso. Hoje, bom, falando de zonas sísmicas, hoje aconteceu um terremoto muito forte lá em Vanuatu. Só quero dizer para vocês que já confirmaram que, embora tenha sido sentido forte e tenha causado vários sustos, pelo menos garantem que não passou disso, né? Apesar de ter sido um terremoto de 7,3, o que avisam é que vão continuar acontecendo réplicas. Se a gente observar, já são várias réplicas que têm sido registradas. Mas enfim, só chegou e foi um susto, não passou disso lá em Vanuatu, lá pela região da Indonésia, uma área onde, aliás, relatam que existe assim como um tipo de fruta, uma fruta que se chama fruta serpente. Não sei se você já viu, vamos tentar mostrar agora, pois é realmente bem
Daqueles fatos curiosos que você encontra quando está vendo coisas sobre terremotos na Indonésia e pensa, ué, o que é isso? Ah, não, essa não. Essa quem me mostrou foi meu filho. Agora lembrei. Ele me disse, pai, você já viu essa fruta? Ela é bem estranha. Eu falei, vai lá, pesquisa de onde é. E aí eu disse, ah, olha, é da zona sísmica, das mais... Bom, essa fruta sim, olha só, para começar, porque chamam ela de fruta cobra. Vocês já vão perceber, olha só. Ela tem pele de cobra, tipo, parece pele de cobra. E é uma fruta que, entre as frutas, é uma das que mais gera álcool. Ou seja, quando você fermenta ela ou faz o processo que precisa ser feito, ela gera muito mais álcool do que a maioria das frutas. Ou seja, é facilmente utilizada para produzir bebidas alcoólicas. E, na verdade, naquela região eles usam para isso. Ela se chama salaca ou salaca, que é uma espécie, tipo uma palmeira, de onde sai esse fruto. Não sei se é tipo coco ou algo assim, mas e aí, o que vocês acham? Pelo menos eu não conhecia, não tinha o prazer. Como de A mí me pareció un huevo de dragón. Parece que não seja bom essas coisas assim. Curiosidades do canal da Astrid. Bom, vamos para outros assuntos também interessantes, porque, bem, Netanyahu diz que os objetivos já foram alcançados para ficarem tranquilos, mais ou menos, e todos, 95% dos objetivos, 98%, já acabou o conflito. Ele diz, não, mais ou menos está pela metade, ou seja, como se fosse metade, 50% dos objetivos, um pouco mais da metade, ele diz. Exatamente, ele diz. Hoje, em uma coletiva. Ele diz que quer marcar um dia exato no calendário sobre quando vai terminar, mas que já passou da metade. E ele diz: estamos prestes a acabar com a indústria armamentista? Nesses dias vimos muitos ataques como o Desfajan, que é em depósitos de armas. E sim, com toda a base industrial sendo destruída, com tudo, com plantas inteiras, com o seu problema nuclear em si. E assim, definitivamente já alcançamos mais da metade dos objetivos. Isso foi dito hoje na televisão aberta em Israel. No entanto, segundo ela especificou, o próprio leste já está além do Equador em termos de objetivos. E não precisam, não necessariamente de prazos, já que ela insistiu que não deseja entrar em cronogramas. Ou seja, não pode dizer em 2 semanas, terminamos em 3 semanas, em 60 dias. Como diz Donald Trump, ela já não tem uma data precisa para quando vai acabar com o restante do armamento, que teria a guarda funcional, e a metade. E bom, então aí está o assunto, né? Esse é o relatório desde a estratégia de Israel. Vamos então para outros assuntos também importantes. Aliás, essa imagem a gente não mostrou o que se sabe sobre esse assunto. Como foi um ataque que aconteceu, é preciso lembrar que o Irã ameaçou atacar as universidades dos Estados Unidos e de Israel na região. Bom, esse foi o primeiro ataque que aconteceu a uma universidade chamada Universidade Americana de Sulaimaniak, no Iraque. Mira, fíjate, o Creo que sea, eu ia nessa... Não, Sim, quer dizer, mas ontem eu me lembro. eu tinha comentado sobre um não. A que eu comentei é uma universidade que também tem um nome parecido, mas fica no Líbano, sim, uma universidade americana no Líbano que, por sinal, já foi evacuada. Mas essa é no Iraque. Veja só, não foi evacuada. Quer dizer, bom, eu não vi a notícia de que tivessem evacuado, Bom, tomara que sim. porque foi à noite. Mas o que é verdade é que muitas universidades dos Estados Unidos estão pesquisando nos países do Golfo. Há, por exemplo, a Universidade de Nova York, em Dubai, assim como muitos MT também têm presença no país. É o Volvo, né? Ou seja, muitos países, cidades, principalmente, digo, universidades do Ibilic, que são as mais caras. Estados Unidos que tem sua franquia nos países do Golfo, claro, com o dinheiro que eles têm, como não teriam. Exatamente, bom. Aí está a questão tremenda dessa universidade. Por sinal, bom, que estamos vendo aqui, Aqui estamos vendo um ataque que aconteceu na região de Suleimani, no Iraque, na área do Kurdistão. Vale lembrar que também sofrem ataques dos iranianos. a parte norte do Iraque, onde os ataques continuam também. Os curdos também podem entrar no conflito se os ataques continuarem na região. Não sei o quão preparados eles estão, quero dizer, em relação à quantidade de armas, etc. Mas olha só, ou seja, eles também estão sendo atingidos fortemente por aquelas bandas. E bom, o que estamos vendo aqui, Estamos vendo um cometa que foi visto no dia 28 deste mês em Washington. Este mês tem estado ou um bólido, um um meteorito? meteorito cheio.
O mês tem estado cheio desses fenômenos no céu, especialmente nos Estados Unidos. Não me parece. Sim, sim, olha, isso é bem curioso, quer dizer, não sei. Tentamos trazer para vocês quando acontece de passar um meteoro e alguém registra, tentamos mostrar para vocês, mas isso já está ficando ridículo. Quer dizer, já são tantos que nem mostramos mais para vocês porque isso já vai ficar chato. O sea, pero Oye, sí, otro sí, día como 2 o 3. No mesmo dia. Sim, 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 o assunto tem estado muito, muito agitado agora, além disso em Hughes, né? San Antônio caiu um meteorito, mas caiu em uma casa, ou seja, deixou um pequeno buraco na casa dele. Por sorte, não aconteceu nada mais grave nem nada, mas quer dizer, quando é que a gente já tinha visto tanta queda de meteoritos? Sim, esse é de fato, né, um tema que está em alguns fóruns do Reddit, e se você for conferir, tem mesmo. Já é clássico, né? As 20 mil teorias. Mas pelo menos se vocês... Ou seja, está acontecendo com frequência suficiente para gerar essa curiosidade, né? Dessa situação. Vamos então para outros assuntos também interessantes. Trump, segundo assessores, teve a ideia de dizer algo que não agradará aos países do Golfo. E é que ele poderia abandonar a guerra do Irã e deixar o Estreito de Hormuz. Do jeito que está tudo travado, pois bem, hoje, por exemplo, no Irã, já passaram uma lei para eles cobrar peaje a todos os navios que passam por ali. Ou seja, eles cada vez mais, em vez de parecer que estão recuando, estão ficando mais presos e dizem, agora ninguém me tira daqui. Já estão fazendo disso um negócio, ou seja, já era. Bom, É que funcionou para os iemenitas, lembram? Os iemenitas, eles cobravam 2 milhões de cada navio, mandavam e-mail. E curiosamente as empresas não queriam falar. Tudo veio à tona por vazamentos, mas eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Então, bom, o Irã também está vendo como fazer um negócio disso, né? Segundo os assessores, Donald Trump está disposto a encerrar a campanha contra o Irã, mesmo que o estreito permaneça fechado. não Pois imaginem, ele ficaria preso ali. é assim que está a situação. Imagina o que vai acontecer desse jeito. Se alguém faz algo assim e deixa toda a bagunça ali, as alianças acabam, não é? A Arábia Saudita vai dizer, e então, ei, com quem eu faço aliança? Então, com a China, ou seja, vem China, controla o Irã para mim 2 ou 3 ligações e eles já controlam o Irã. Em breve, o negócio será com a China. Muitas coisas podem ocorrer nesse conflito, especialmente se o controle fugir para a estratégia dos Estados Unidos. Agora sim, cada um está olhando para o seu próprio interesse, né? Cada país está cuidando do seu, e os países árabes dizem não, não sentem. Eu acho que o compromisso. Por isso, eles não participam do conflito. Com esses comentários, menos ainda querem se envolver, pois questionam o compromisso. Entram, a situação piora e, no fim, os Estados Unidos. Dizem, não, preciso ir, tenho outros compromissos. Deixei o ferro ligado, deixei o feijão no fogo, ou seja, e o Mahan foi embora e eles voltam e já era, deu ruim. Quer dizer, não, isso é uma loucura, sinceramente, não consigo imaginar o que poderia acontecer. Eu acho que ele fala isso mais para despistar, porque seria, bom, um erro enorme, né? Quer dizer, Não, você não vence o conflito. Estrategicamente, insisto, uma coisa é a estratégia, outras são as batalhas, certo? Estrategicamente, você perde e ainda fica sem sua aliança, o que complica principalmente na questão energética. Vamos para outros assuntos importantes. Um assunto que parecia já ter desaparecido, mas que claramente não está sendo resolvido. Está cada vez mais estranho o que aconteceu com Charlie Kirk. Vocês se lembram desse personagem? Esse jovem comunicador bem da ala, bem de direita dos Estados Unidos, mais trumpista, etc., né? E que então perde a vida com um ataque de um garoto, supostamente o garoto se entrega. como se chama Tyler Robbins? Robbins, ele se entrega. Mas aconteceram coisas muito estranhas. Se vocês têm acompanhado isso e viram os vídeos, tem coisas super estranhas, né? Sem nem precisar entrar em teorias da conspiração, não, nada disso, simplesmente nada mais. Vejam, se forem assistir a coisas curiosas sobre as pessoas ao redor. Tem algo acontecendo ali que você pensa, isso vai além de um moleque que quis atirar. Ou seja, não.
Agora acontece que a bala que saiu da arma que esse rapaz tinha é diferente da que tirou a vida de Charlie Kirk. Então quem está lá? Outro atirador? Ou seja, o que está acontecendo aí? Além disso, mudando de assunto, o xerife responsável por entregar e negociar a rendição desse rapaz, porque lembrem-se que ele foi embora naquele momento. Ele desaparece do local, só o encontram depois. Sim, então é negociado com um xerife para que ele se entregue. O garoto se entrega e agora esse xerife já renunciou à polícia. Vão falar que ele renunciou por um motivo ou outro, mas de qualquer jeito ele renunciou. Então, evidentemente, isso está ficando cada vez mais estranho, sendo que já era um caso muito esquisito. O comportamento, aliás, da viúva, da esposa, muito estranho, muito estranho, hein? O que você acha? O que está acontecendo? Eu não quis falar dessas teorias malucas que aparecem de vez em quando, mas depois, de repente, os fatos me levam a pensar que talvez alguma dessas teorias não seja tão estranha assim, né? Tipo, que tenha sido de propósito para gerar, bem, um efeito de distração ou o que você quiser, né? Quer dizer, aí existem muitos motivos potenciais, mas parece que isso vai além de simplesmente um maluco que resolveu atirar em Charlie King. Mas, tipo, de repente isso fica muito estranho mesmo. Bom, vamos aos dados. Um documento judicial afirma que a bala que tirou a vida de Charlie não corresponde ao rifle que supostamente Tyler Robinson usou. Esse dado, então, é fundamental, porque o Ministério Público afirma que Robinson usou esse rifle específico para cometer esse assassinato na Universidade de Utah. Se o Ministério Público afirma isso e a bala é diferente, terão que libertá-lo? Exatamente. Bem, a defesa de Charlie afirma que o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos não conseguiu vincular essa bala recuperada à arma que Tyler usou. E isso então abre a possibilidade de que a defesa apresente o que se chama de análise balística como prova exculpatória. Com isso, basicamente, ele seria inocentado, ficaria livre, além de laudos de DNA mais complexos, que também exigiriam então múltiplos testes de perfis genéticos em várias amostras. Isso dificultaria a investigação e atrasaria a geração dessas informações por meses. Muito estranho todo esse caso, por mais que se queira dizer não. Que o padrão é de que era um lobo solitário, não sei o quê, desde o começo, né? Às vezes sim, é muito evidente que é um lobo solitário. Verificam seu histórico, veem tudo e mostram. Está toda a linha. Desta vez, desde o início, já se percebia algo estranho em todo o caso. E bom, Sim, então não foi ele quem foi. quem foi e com, e por qual razão? Quer dizer, não, cara, aí faz. Tipo, imagina a família dos dois, né? Da família de Charlie King. Sim, mas no fim o pai supostamente entregou ele, quer dizer, O pai entrega a ele e fala: então aqui está não sei o quê, e parece que tem algo mais, né? Vamos ver o que acontece, mas tudo está muito bizarro nesse caso. Vamos também para outros assuntos importantes. Tantos. Para ficarmos ainda mais estranhos hoje. Então, esse Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, está irritado. E é que a OTAN não tratou ele bem outro dia, também deram uma bronca nele. A União Europeia. Não, foi a uma reunião com a União Europeia. Vocês lembram que a gente comentou aqui que foi em um mosteiro na França? Mas a verdade é que o pessoal estava bem... Bom, os líderes europeus estavam bem irritados com os Estados Unidos por toda essa questão do Irã e por tudo mais. Chamaram eles de covardes e falaram tudo para eles. Ele disse, olha, segura aí, porque aí começaram a se irritar. Marco Rubio sai supostamente muito irritado. Isso da União Europeia, na foto que mostramos aqui, aparece toda a União Europeia, todos lá, com um meio sorriso, não estão muito contentes. E Marco Rubio separado, lá na ponta, aparece Marco Rubio sozinho. Ou seja, dá para ver mesmo que deixaram ele de lado. Já fizeram isso 2 ou 3 vezes com Trump, agora com Marco Rubio. Agora dizem, analisamos se sairemos da OTAN. Você pensa, cara, para você é o que mais compensa, porque
No final das contas, você é quem lidera a aliança, você tem liderado, você vende armas para eles. É um mega negócio, essa questão da OTAN. Acontece que você vai dizer que quer sair, cara. Quer dizer, não só não é crível, como seria estrategicamente um mega erro. Mas enfim, é o que dizem. Exatamente. Hoje, Marco Rubio, o que ele diz é que estão muito decepcionados com a falta de apoio da OTAN na guerra do Irã. Mas enfim, é que as regras da OTAN dizem que precisam te atacar para que os outros reajam, caso contrário, não é possível. A OTAN foi criada, né? A OTAN é um organismo, né? Uma aliança que tem suas próprias regras de funcionamento. E é assim, se você me atacar, eu posso atacar, se não, então não, não, não. É assim que a OTAN funciona. E bom, Se eles vão quebrar as regras, não as básicas, então qual é o sentido de você estar lá? eles voltam com aquela narrativa de que, bom, a OTAN fez eles ajudarem a Ucrânia nessa questão da guerra da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia. Mas também é preciso aceitar que a Europa foi atacada de muitas maneiras pela Rússia. Já era para o artigo 5 estar em vigor, na verdade. Bom, eles fizeram ouvidos de mercador, mas houve ciberataques, houve ataques literalmente físicos, sabotagens, incendiaram lugares, explodiram trens, ou seja, fizeram muitas coisas na Europa. E a OTAN não reagiu, quiseram manter a calma. Claro que aí se aplica o artigo. Sim, claro, isso se aplica agora, pois as regras dizem que, em caso de ataque, ciberataque ou sabotagem também pode valer. Mas não acho que eles farão isso. Aliás, a imagem que mostramos agora do início desse ataque, tremendo a uma área de depósitos de armas no Irã, em Isfahan, Trump já está se gabando disso. Sim, sim. Comentamos que Trump já está se gabando disso. Antes, eu não tinha visto isso. Não diz nada, quer dizer. Só isso. Ele compartilha a imagem, não é essa? Bom, pois aí está. Eu pensei que ele tinha retweetado, mas não. Quer dizer, ele publica, ele posta, ou seja, posta o vídeo. E bom, supostamente porque estão considerando que esse seria um dos ataques de toda a guerra, de todo o mês, esse seria um dos mais duros em relação à quantidade de mísseis e armas destruídas pelos Estados Unidos, por Israel ou por quem quer que tenha feito, pois nem sempre dizem quem foi. Às vezes Israel, às vezes Estados Unidos ou ambos. Não está claro quais armas usaram, mas acredito que foram os B-52 americanos. B-52. Certo? São eles que têm as armas. Essas são para entrar debaixo da terra, para entrar nos bunkers. Então pode ser que o ataque seja americano, né? Então por isso eu imagino que eles estão mostrando isso e a gente pode usar outro assunto, não outro. Vamos então para os comentários, como vocês estão, como tem passado. Muito obrigado por nos acompanharem. Férias, vocês não vão sair de férias? Contem pra gente, contem pra gente. Sim, seguindo o artigo 5 de Sperlo, pois parecia de repente que não. Ou seja, não querem aplicar nem se envolver nisso. Pois é, já se envolveram? Guerra é algo mais sério, não? Mas eles estão esperando que a Ucrânia resolva o problema. Essa é a esperança dos países europeus. Bom, e este sim exatamente agora. Saudações, como você tem estado, Perla, Adilson, Guilhermo, muito boa noite, diz. Da mesma forma, a OTAN é mais bipolar que Trump, vive em um ciclo de contradição permanente. Sim, tem muita ambiguidade constante. Saudações, como você tem estado? Marcelo nos mandou Verdere. Sim, o vídeo de Soy é que ele esteve no Pau Norte. Ah, ótimo, já vamos conferir, claro que sim. Também mandei 2 imagens. Vamos ver, ótimo, diz. Saudações. Mas Trump não levou eles em consideração nos Estados Unidos, pelo contrário, trata eles mal e Trump apoia mais a Rússia. Diz assim. Sim, claro. É isso mesmo. É sim, vai defender alguém. Vai ser a Rússia? Sim, saudações para Vivo, quando estreia. Se tudo der certo, como diz a Amazon, que o pacote vai chegar, não sei o quê, seria no sábado, e no sábado, se quiserem e não se importarem e acharem interessante. No final da live, contamos para vocês a odisseia dos microfones. Porque foram 2 meses de chega, uma coisa, está errado, você testa, chega, mandam outra, literalmente 2 dos microfones. Os primeiros que pedimos desapareceram. Não sei se foi na alfândega ou na transportadora, mas pelo que entendi, foi a transportadora.
Claro, obviamente eles não cobram, só dizem, sabe? Aconteceu alguma coisa, os microfones não estão aqui. Bom, uma série de coisas, mas estamos contando para vocês porque foi toda uma, como dizem a paciência. Não é só, simplesmente tem que ter paciência quando você quer que algo aconteça. Mas sim, para não ficar na alfândega, porque já estou vendo que estão fazendo isso. Sim, falando muito, você está falando muito, né? Mas todos hoje já confirmaram que sim, chega no sábado, sim, então, se chegar no sábado, a gente estreia no sábado e conta para vocês como foi e tomara que funcione. Saudações para Eduardo Salazar. Ele é seu parente? Ele mora em Buenos Aires, Argentina, tem um parente lá? Tenho parentes por lá, meu primo Eduardo. Saudações, Eduardo. E com o Render, como tem estado? Saudações para Adelson, também para Cristicanas. Que diz, estou aqui, estou ouvindo vocês, mas cheguei no chat. Saudações. Adelson, como você tem estado? Muito bom. Blanca, Barcelona diz, não, sem férias, tudo caro e com medo de viajar de carro. Honestamente, diz Blanca, saudações, Blanca. Essa é a coisa, saudações, Blanca, muito bom, eu sei, cara, faz falta sair assim, umas boas férias, um hotelzinho, tudo isso, mas né? É curtinho, bem curtinho, mesmo que seja curtinho. Saudações para Celeste Índigo, como você está, Celeste? Saudações, Celeste, como você tem estado? Muito bem, diz Panterita Sismic, vou para Dubai. Ei, ele disse que tem promoção em Dubai. Sim. Saudações para o ITL hoje, saudações do Chile, Copiapó, região de Atacama, ótimo programa. Amigos mexicanos, muito obrigada, saudações, até mais, saudações. As pessoas. O que a Cristi disse, com o que eu concordo totalmente, eu defendo essa parte, esse comentário. Gostei das suas notas curtas ao longo do dia e das anotações ocasionais da Astrid, como uma jornalista enviada. Essa dinâmica é legal, né? Obrigada, Cristi. O negócio é que, bom, agora porque estamos assim, às vezes dá para fazer, mas não sei, quando estivermos na casa. Saudações. Diz. Não, mas obrigado, Cristi, que bom que vocês gostaram, tomara que possa continuar. E esse sim está interessante. A verdade é que está complicado para a Astrid, mas encontramos uma maneira de ajustar. E eu propus para a Astrid para ver se ela se animava e ela se animou. E eu disse que bom, legal. Ela reclamou um pouquinho, na verdade, mas normalmente a parte de organizar as notas de manhã fica comigo. A Astrid me envia muita informação e análise, comenta algumas coisas, pois não consigo analisar tudo sozinho. Então ela analisa outras partes. E eu tinha a ideia de testar isso, mas só para experimentar, só nas férias, então agora que estamos de férias. Eu quis testar e a Astrid também quis, então eu disse, vamos ver se gostamos. E se a Astrid conseguir, seria ótimo. Mesmo que seja só uma sessão. De vez em quando é legal, ela diz. Para os europeus, ela diz. Marcela, saúde, Marcela. Saudações também para Alfe Mendes, como você está? Para Ariel Bravo, saudações para ambos, saudações para Ariel. E se você estava com vontade... Não pude, pois minha filha acabou de começar a trabalhar. É muito estranho e ela é responsável por atender pessoas presas em elevadores nos Estados Unidos. É inglês é indispensável. 9 horas de trabalho, mas muito interessante, que loucura. E é algo estressante, imagino, porque tem que ir trabalhando. Como se chama? Meditación. As pessoas, muito tranquilas, mas deve ter outras que nem tanto. Que trabalho interessante. Saudações para... Lembrei desse filme, que é só ligações telefônicas com esse Gyllenhaal. Sim, não lembro o nome do filme, mas era bom. São vários do 911 e o tempo todo é muito bom, bem tenso. E aqui para que ela possa me recomendar. Não, eu ia buscar algo. Lembra que eu ia recomendar? Você recomendaria? Falei isso antes. Sim, o youtuber, aquele que foi a... Sim. Sim. Saudações. Saudações, família de Honduras, manda um alô para mim também. Saudações, nome impronunciável, saudações, que parece nome da Islândia para Canhon, assim são os nomes islandeses. Como a gente te cumprimenta? Saudações a Henry Carvajal, que nos assiste da Venezuela. Amanhã, Marco Rubio se reunirá com Maria Corina. Vamos ver o que acontece. Na verdade, eu acho que Trump está se sentindo muito à vontade com o presente. O prêmio da paz de Maria, da Maria... Nossa reunião sim, quer dizer, não é a mesma coisa juntas? Não, porque vai se reunir no Departamento de Estado, já que você vai ao departamento. Essa reunião é mais importante que a do Trump? Sim, quer dizer que Maria Corina vá ao Departamento de Estado. É mais importante que você vá.
você vai à Casa Branca e é mais para aparecer, é para te apresentarem à imprensa. E o Departamento de Estado, esse é o departamento que atua no exterior, que realmente faz as operações no exterior. Então, se Maria Corina está indo lá, sim, é porque não é para fazer show, é para alguma coisa. Então, essa reunião é interessante, assim como aquela outra que você mencionou. Também é interessante que amanhã vão dar uma coletiva de imprensa e Duncan também é o responsável pelos militares. Esse está bom também, vamos ver amanhã. Saudações, Tommy, como você está? Que horas são? Está de férias, para onde vai? Saudações também, diz Wico. Ótimo. Assim eu estava como enviada de guerra e vamos ver, na lama, coloco roupa militar? Ou seja, engraçado. Pois é, exatamente, você deveria sair assim como você estava. Você não estava mal, mas quer dizer, Você estava meio de guerra, mas sua roupa rasgada foi assim, diz o novo Cronos do caso de Charlie Kirk. Sim, eu já tinha visto uma teoria assim de que tinha sido. Foi eliminado pelo Mossad, pois aconselhava Trump a evitar o conflito. Israel estava no debate. Veja onde chegamos. Saudações. saúde, como você tem estado? Você sabe quem era o Super Charlie Kirk e também apoia isso? Bem, não exatamente isso, mas parecido com aquele que renunciou, aquele que saiu da inteligência, da contra-inteligência. Ele é bom, é super trumpista, super Charlie Kirk, esse cara, tipo, não é um herói. Não pensem que eu vou ficar, tipo, nossa, que incrível. Ele defendeu o que foi feito em 6 de janeiro. Tipo, sim, ele também é meio... Glorioso. Sim, eu me considerei saudável. Mas sim, ele é muito louco, isso sim, ele é muito louco. Seja como for que lidaram com esse caso, parece que usaram o garoto como se tivessem dito. É alguém que não é indispensável e que você pode usar e que até mesmo sem vida vale mais, não é? Saudosa, Bom, a esposana, então, tudo sobre Israel? as decisões são tomadas assim, de repente. Tipo, olha, esse sem vida vale mais e esse. E você faz dele um herói, não sei o quê, e esse. E aí você se distrai um pouco, quer dizer sim, sim. A verdade é que, bom, é isso. Cumprimentou-se Saudações, 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 Perla. Eu te batizei e te mandei saudações, Ingrid. Qualquer coisa, saudações, saudações da Caribel. Gente, essa cor fica muito melhor em vocês do que o branco. Obrigado, ótimo, Ou a colorimetrista que está muito bem? né? Eu acho que a cor, as camisas. E é que de repente não, eu não tenho tantas camisas brancas. Eu acho que é a única, não é a única, mas não tem. Não é, não. Com reação a... Sim, qual é? Bom, este se chama Raul Roger. O canal Raul Roger. Raul Roger, como Raul Eu Roger, é um canal que sinceramente merece mais inscritos. Se vocês gostam de viagens de meios extremos, sinceramente, então confiram para ver se gostam de turismo extremo. É o Raul Roger, mas o que eu adoro nele é que você não sente que ele é um extremo, porque de repente aparecem uns caras típicos com cabelo super comprido e sim, com um estilo super hippie, e você pensa que legal e tudo, que bacana, mas tipo, é mais difícil se identificar com alguém assim. Esse cara é tipo, para começar, ele nem é tão jovem assim, isso já é ele. Quer dizer, obrigado, mas não, tipo, O que eu vou dizer é que eu começo a... é um adulto, vamos lá, tipo, porque tem um, Gente, ele tem 42. sim, tipo, exato, tipo, esse cara, e não é muito, na verdade, é muito simples. Os vídeos dele, muito simples. Mas o interessante é que ele vai pra lugares onde você pensa, cara, tipo, né, aquele cara ali atrás vai te roubar, cara. Na real, ele frequenta uns lugares bem doidos. Comer. E não conta, não dá muito contexto da história, não dá muito contexto, né, ou nada mais. Ele se envolve e te dá pequenas pistas e pronto. Aí você investiga se quiser, mas é interessante. Quer dizer, eu acho que essa simplicidade ajuda o canal a longo prazo. Embora muita gente talvez queira, mas grandes produções, drones, aqui é simples, simples. E muito de conversar com as pessoas, isso sim, conversar e conversar com todo mundo. Come de tudo ou não fica enrolando com a comida. Não come tudo, reclama. Se não gosta de alguma coisa, é ele, tem a visão dele, ele é da Espanha. Ele compara, imagino, com a experiência dele de viver na Espanha. E ele e Márcia, por que pagam? Perguntam para Danvan Somarilândia, não é? E perguntam para esse muçulmano. E o que não é cristão, não sabe que é tio, que pode? Ou seja, eu prefiro que você diga fique, ou os outros não, o bem-nascido cristão, e eu digo tudo bem, está legal. Muito honesto.
Na hora de conversar com a galera, ele se envolveu, entrou a fronteira chinesa. Poxa, quem é China? Será o Paquistão ou China, né? A Índia, não sei qual, uma das fronteiras difíceis da China. Ele entrou lá e, além disso, carona, não sei de quê, porque não tem transporte lá, então foi só carona, carona, carona. E bom, tem coisas interessantes por lá, confiram se puderem, se vocês gostarem. Esse tipo de viagem não diz, bom, não vamos de férias, mas olha, viajamos de outra maneira. Não é, hein? Diz Juan Carlos. Como tem estado, Carmen? Carmen Canizales, que interessante, um abraço, como você está? Saudações para JT Trevinho e saudações de São Pedro Garcia, Nuevo León, excelente programa. Saudações, JJ Trevinho. Como é o caso da tia Pati? Diz não, quem diz quem? Perguntou Juan Trevinho. Não, ele não perguntou. Ele é de São Pedro? Ah, como é que o da tia Pati é de São Pedro? Ah, ok. Diz, não vai, e acho que o caso não é conhecido fora de Monterrey. Esse caso talvez não seja. E como você vê o registro biométrico? Mas a linha do céu para o céu já está logo ali na esquina. Não quero fazer isso, já que o SAT já tem minhas informações e já é minha. Mamãe do governo pedir, diz e fala isso. Gires, concordo, não vai, suponho que vão adiar. Quase ninguém registra e há muitos registros falsos. Sempre muitos erros, sempre muitos. O telefone não, muita gente não se registrou. Que não se registrou, exatamente. Saudações, não vai, saudações, Gires. Como tem estado Ofe Mendes? Muito boa, como tem estado Ofe? José Nelson, como vai? Também um enorme abraço. Diz Cristi comentar. Ninguém tira da minha cabeça que a esposa da Érica ficou com o Charlie. A única que está sendo beneficiada é ela. E quer dizer, Oh, Quer dizer, vocês viram o funeral? Quer dizer, o funeral foi um espetáculo com fogos de artifício onde estavam lá pulando. Quer dizer, vamos lá, isso é uma coisa muito ridícula, muito estranha, né? Não se sentia luto, sentia-se, na verdade, outra coisa, ele diz. E também como se pescava de J.D. Vance, né? Tipo, que beleza. meu marido, amigo? Hein? Meu marido, amigo? Eu dizia pra ele, eu dizia. Meu marido, amigo? Eu dizia. Não, sim, bom, então, ele diz. Tenho curiosidade, vocês fazem algo além desse canal? Diz Maico. Não, não, nada, não tem como, não existe jeito. Imagina, começamos a transmitir de manhã e acabamos de transmitir agora às 6 da noite. Não, não tem como fazer mais nada. Estamos aqui 100%, 100%. Saudações. Não, não digam quarentão que no sábado acabei de completar 40. Parabéns. Já, já. Eu estava deprimida na semana passada, mas já passou. Voltei a ser uma mocinha de 20 para 100. Sim, Cristi, idade é só um número mesmo, mas fala sério, você não se sente igual? Eu me sinto tão boba quanto quando tinha 20 anos e com os mesmos ataques de birra. Quem? Disse, Quem disse outro dia, Lúcio? Esse comediante. Ah, sim, Lúcio Meyer. Lúcio Meyer. Recentemente assisti a um vídeo dele onde fez um comentário muito interessante e verdadeiro. Ele tem cerca de 40 anos, aliás, e comentaram algo sobre a idade, alguém comentou algo sobre a idade, e ele explicou para essa pessoa algo que é muito verdadeiro. Ele disse, olha, parem de ficar falando sobre essa questão da idade, porque, digo, estou falando do meu jeito, porque não me lembro exatamente das palavras que ele usou. Mas ele disse, já chega de ficar falando sobre essa coisa de idade, porque, disse, uma pessoa de 80 anos ou uma pessoa, quer dizer, ela também se sente tão jovem quanto, quer dizer, talvez com seus problemas de saúde e o que você quiser. Mas vamos, não é como se, ele diz, eu me dou 40 e me sinto bem. Me sinto como um jovem de 20 ou de 15 anos. Quer dizer, entende o que quero dizer? Ou vamos, que continuamos aproveitando as coisas e pensando que podemos conquistar coisas e que, quer dizer, vamos, não é como se acabasse, tipo, a energia, pelo menos na mente, não, quer dizer, a gente é... Sabe quem defendia muito isso, né? Um escritor que foi muito zoado junto com o Fox, Jorge Luiz, José Luiz, Jorge Luiz Borges. Ele falava muito desse tema na sua idade bem avançada e escrevia um pouco sobre isso. Porque ele dizia que continuava fazendo amor com a esposa dele aos 80 e tantos anos. Quer dizer, esse comentário me chamou muito a atenção, ficou gravado na minha memória. Nós estudávamos muito ele em atuação, na aula de atuação, e eu me lembro de uma aula em específico. Falou-se muito sobre esse tema, sobre as idades, e de deixar de lado, porque na atuação é muito importante que te ensinem a não ter preconceitos e ok, ele é de tal idade, ou que ele já é impotente, ele já não pode ter relações.
Nisso, em outros ciclos, na atuação, pelo menos nosso professor tentava nos ensinar a não ter preconceitos e perceber que é o ser humano. É mais complexo do que parece, não é o clichê que sempre querem nos vender, né? E então ele nos dava vários exemplos e eu me lembrei desse, que ficou muito marcado para mim e na verdade me surpreende. Naquela época eu tinha, sei lá, uns 20 anos, algo assim, 19 anos eu acho, e realmente me surpreendi, pensei, beleza, vou tirar isso. Eu disse, meu avô, então, pois é, né? Sim, é verdade. Quer dizer, eles têm, ou nós temos, né? Idades diferentes, mas bem, a vida é isso, né? Você quer viver, não é? Sem ser impotente ou imponente. Isso, diz Pepe Vivo, diz Pepe 40, né? 320 diz. Yeah. Saudações para May diz. Eu disse 19, não 19. 20 em cada perna, diz Magui Coluna. Obrigada por dedicar tanto tempo para nos manter informados. Vamos ver se o pessoal se comporta e se inscreve. Seria ótimo se nos seguissem. Muito obrigada no Telegram. Aí está, olhem, é bem fácil e vocês vão receber a notificação, nunca vão perder. Saudações. E tem gente de 20 que se sente com 70 e vice-versa. Tem gente de 20 que se comporta como gente de 70. Quer dizer, o que pensamos ser uma pessoa de 70 e ao contrário, sim, sim. Definitivamente é muito psicológico. Todo esse assunto é totalmente, Beto, totalmente certo. Ei, foi o Verderi que mandou, né? Um e-mail? Não, não, um e-mail está nesse, como chama? No Telegram? No Telegram, ok. Sim. Vamos ver. Saudações para em Tapatia, também para Tracy, arrasou, deixem um like, estão vendo, e também saudações para Rosalinda Moreno, e um abraço afetuoso para Pepe e Astin, saudações. Saudações, muito boa noite. Saudações, como vocês estão? Diz Ike, diz saudações para Rosalinda, Marcela também, e deixa eu me mover mais para cá, diz Gires com o que concorda Rubrosita. Pati, que legal isso da sua filha, né? Está legal? Saudações para Juan Carlos Sanches. Diz que o preço do combustível na Europa dobrou. Saudações. Não sei. Ao dobro, não sei. Mas que subiu, né? O Brent é o que mais sobe. Sempre sei por quê, qual. O Brent. Sim, porque à tarde chegou a 114. Sim. Às vezes depende sim. Tem vezes que é o WTI Texas, ou tem vezes que são outros. Mas sim. Nossa, que vista boa. Deixa eu ver se consigo pausar. É que não me deixa pausar, mas deixa eu ver. Acho que aí está. Vamos ver se conseguimos ver. Não, aí não está. É nesse, como é que chama? Ok. O que mais? O que mais de bom? Mandamos um oi para Tracy. Se eu tenho 52 e me sinto com 52, diz Tracy. Saudações. Saudações, Tracy. Diz Jalala sem piedade no Prime Video. É um futuro próximo. Uma detetive acusada de tirar a vida do marido tem 90 minutos para provar sua inocência à juíza IA, avançada que ela mesma já defendeu. Diz as melhores vibrações. Está boa. Essa sem piedade. Temos que procurar. Parece muito boa. Você mandou bem aí, Wyckoff, que legal. Que legal o trabalho. Verderi, desculpa, Verderi. Que massa de trabalho. Ficou incrível aí, né? Sim, bem pertinho. Era... Isso é. Bom, e se... O vídeo, se quiserem ver, está lá no grupo do Telegram. Aí está. Como foi o clima, Verderi? Porque hoje eu vi um vídeo desse cantor, como é o nome dele, aquele que você gosta aqui. Esse Tyler, The Creator, que teve um show hoje em Guadalajara, e disse, ou ontem em Guadalajara. E ele tocou antes nesse, não no Pau Norte, e disse que não gostou da vibe de Monterrey. Que não gostou? Canyon, sim, então Guadalajara estava melhor. Pergunto por quê, como é a vibe, ou se foi só algo aleatório que ele disse. Quem disse isso? Tyler? O criador, Tyler, ai. Sim, diz. Marilena, boa noite, por favor, me dê os parabéns aos meus filhos que estão completando 30 anos, são do dia 28, eu os amo muito. Parabéns aos seus filhos, Marilena Daniela, e seu filho, não lembro o nome. Aos dois, muitos parabéns até Puebla. Um grande abraço. Como você tem estado? E se diz aqui, perdi o comentário, caramba. Diz, sim, aí está, diz o comentário. Minha tia idosa comenta sobre o senhor que aparece com a moça jovem e se refere
Saudações, diz pra ela que é minha esposa. Chihuahuas. Sim, temos a mesma idade. Não, saudações a Noves e Guadalajara, não. Quer dizer, ela diz que você é a senhora e eu sou? Ah, ok, diz Novas. Guadalajara é muito bonita e bom, eu penso o mesmo, diz Novas. Não, mas não é a beleza, é o clima do show. Saudações, Gualdo. Como você tem estado? Saudações, Gualdo, como você está? Enorme. Saudação. Saudações também para e claro, e você se machucou. Saudações? Oi, Tomandia, como você está? Ei, como assim? Que vibe melhor? Não, é que ao pro norte vem gente de todo o México. Pra mim, acho que eram os de Guadalajara que estavam lá. Sim, eles estão estragando pra gente. Aqui a vibe tá ruim. Nada acontece. Sempre disseram que Guadalajara tem uma vibe muito boa. Tipo, pra festa e pros shows. Que Guadalajara tem gente muito bonita. Isso sim, eu sei, né? Não, mas sim pros shows, pra tudo, pra festa. Tipo, sim, sempre é. Você lembra do governador de antes no Fiestado? Não. Não sei, o Peloncilo, qual o nome? Esqueci. Ah. O governador que o treinador foi embora. O treinador foi embora. Não sei se deram uma chance pra ele. Não está certo. Estranha essa história desse governador, esqueci o nome. Sim, me dói, pois eles só deixam o cargo de governador. Nós os removemos das atividades. Já os apaga, mas veja só. Como Anthony Blinken, de quem quase não lembramos. Interessante, porque foi governador de um estado como Jalisco, que digo... Com um partido novo. Um estado grande, partido novo. Uma pessoa que certamente terá futuro político. Não sei como ele deixou as coisas lá, mas é isso, ponto final. De repente dizem, então ele se preparou para ser treinador e agora vai ser treinador de futebol. E, bom, que bom que ele siga seus... Eu vou em uma, eu não, então eu vou ser astronauta. Saudações. Ele diz que desta vez sentiu as pessoas mais relaxadas em Monterrey do que na Cidade do México. Mas o festival, por ser tão eclético e reunir artistas tão diferentes, acaba ficando impessoal para o artista. Sim, isso é verdade, quer dizer, você não vai. Muita gente não conhece. Está assistindo Tyler e nem sabe quem é, né? E quem foi ao show do Puis foi para ver ele porque conhece. Sim. Exatamente. Diz, Goi, que Guadalajara é o que não é gay, é mais... Não sério assim. Homem envergonhado. Não, tem de tudo, tem de tudo. Como em todo lugar, estavam no farol. Sim, que não tem nada. Alfaro sim de saúde, jovenzão. Diz obrigada e diz, essa era da minha sogra, ela me dizia que se sentia velha e acabou de fazer 60. Claro que tem pessoas que não aparentam a idade que têm, mas também sim, não devemos nos comparar com os outros. Sim. Pois não. Mas eu realmente gosto muito das histórias da... Por isso, às vezes, eu trago aqui algumas notícias de que a senhora de... quem sabe o quê, tantas idades, conseguiu um pouco mais para nos inspirar. Não para comparar, mas para inspirar. Há alguns anos contei isso para vocês. Eu tinha uns 30 e poucos anos naquela época. E eu descobri que um amigo que eu considerava da minha idade, na verdade, tinha uns 10 anos a mais. Eu falei, nossa, que loucura, mas assim, você percebe que quando as pessoas... Eu sinto isso, que quando as pessoas aproveitam muito o que fazem, eu sinto que elas parecem um pouco mais jovens. Eu sinto isso, não sei se é só impressão minha ou o que é. E esse é um músico que claramente aproveita muito o que faz. Dizem que Guadalajara é que não diz. Diz o Farol que ainda bem que ela virou treinadora, pois como governadora seria ruim e corrupta. Mas tudo bem, pois sim, deram o trabalho para ela, porque só nunca deram o trabalho, diz. Sim, não vai. Henrique, o Farol foi embora para escapar da sujeira que deixou crescer por lá. Estão devolvendo um grande favor para ele sair. Saudações, diz Tapatia. Esses comentários dão vergonha. A inveja é grande, diz saudações, Tapatia. Saudações para a nossa galera. E diz, e aí? O Brent é mais caro, já que o petróleo na Europa é mais caro por causa da logística. Mas os dois tipos de petróleo sempre têm uma margem de diferença sempre quase parecida com o trading de pares. Claro, olha, veja, de repente, por exemplo, agora, né, como está o Brent? Ou qual é o que eu pego como base? Embora às vezes aqui embaixo eu também tenha o WTI, eu coloco, tem uma opção que o TradingView te dá, que é como uma média das principais. Não, mas eu prefiro o Brent porque pelo menos eu sei, o que está acontecendo, né, já que é um dos mais importantes. Agora, veja como... não, esse não está, já não está mais vendo aquele, mas enfim,
está em $110 agora, quase 111. Ou seja, foi feito de tudo hoje, não parece que vai cair. Sinceramente, diz aqui, se quiser se manter ativo não é fundamental. Convivia com muitos idosos no golfe que, aos 70 anos, jogavam 18 buracos caminhando normalmente. Diz, isso sim com sua cerveja, mas por causa do calorzão, diz claro. Saudações. Diz Davi. Aqui nos Estados Unidos fazemos aniversário de cachorro. O ritmo de trabalho envelhece rápido. Mas é isso mesmo, é também isso. Estresse demais, pois é, também isso. Envelhece, né? Também depende da personalidade, genética e outras coisas. Sim, então vamos. Bom, gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. Aí está o Telegram, não sejam preguiçosos, apontem o celular e vocês vão receber até bronca. Está o Telegram, aí está o Telegram. E se vocês preferirem o WhatsApp, então no WhatsApp procurem por Pepe ao vivo na área de novidades. Tiene código, ¿verdad? El WhatsApp. Não, o que se pode fazer, não sei, mas enfim, a questão é que estamos lá, também estamos no Facebook, no Instagram e no X, mas enfim, Não, vai estar enorme. Saúde, não vai triste. Trans, panterito, panterita. toda não vou escrever, não se dá espaço, não. Saudações, que estejam muito bem. Até logo interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, pura. Aqui a gente analisa, foco global, não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima, sim senhor. Fazemos a chamada. Pepe ao vivo na casa.